Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui de Cianorte gravando esse vídeo para o YouTube e quero agradecer já as pessoas que têm se manifestado aí, questionando, trazendo seus argumentos, porque isso faz com que esse projeto de trabalho continue, né, atingindo aí várias pessoas em todo o Brasil e quem sabe, né, até onde vai isso aí. Esse vídeo eu estou fazendo como complemento do vídeo anterior, do vídeo número 7, que eu falei sobre dízimos e ofertas. E o que eu quero trazer nesse complemento é justamente a questão que muitas pessoas não conseguem entender como que o amor de Deus é manifestado de uma forma terrível no livro de Gênesis. Terrível para nós, seres humanos, quando vemos a expiação dos pecados por meio de sacrifício de animais, quando Deus estabelece essa questão do sacrifício do animal. Por que é terrível? Porque a gente não tem essa concepção, essa ideia de que o pecado, uma vez que ele entrou no mundo, ele trouxe a todos os seres humanos algo que não estava no projeto inicial de Deus. Quando Deus criou o ser humano, ele o fez para crescer e multiplicar. Não disse que ele iria crescer, multiplicar e que ele iria morrer. Não disse. Mas disse ao homem que se ele amasse a verdade e se ele amasse aquilo que Deus estabeleceu como limite para ele então teria vida eterna. Se ele ultrapassasse esse limite, ele morreria. Isso você vê no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis, quando Deus estabelece a árvore do conhecimento. E este é o conhecimento que se fez revelar, o conhecimento da vida ou da morte, do bem e do mal. É disso que a árvore está falando. Ela está falando de que você pode, através dela, chegar ao conhecimento de algo que você não foi criado para acontecer contigo. Você não foi criado para morrer, você foi criado para ser eterno. Então a árvore é uma árvore de conhecimento, sim, do bem e do mal. Porque não comendo do fruto da árvore, vida eterna. Em comendo do fruto da árvore, morte eterna. E aí é onde entra nesse vídeo, e eu quero explicar para vocês por que do sacrifício dos animais. O elemento morte que foi introduzido, ele está impregnado desde Adão em todo o descendente de Adão. O elemento morte está impregnado em nós. Você pode ver que a evolução natural, que a gente chama natural, para Deus é antinatural essa evolução, mas a gente chama essa evolução de natural. Nascer, crescer, viver e morrer, né? Para Deus não era assim no princípio, era nascer, crescer e multiplicar, ponto. Deus não disse que nós iríamos nascer, crescer, frutificar e morrer, né? Então, você veja que foi introduzido algo novo no sangue do homem, que foi esse elemento morte, o envelhecimento das suas células, consequentemente a falência dos seus órgãos. Isso aí não era no princípio algo colocado por Deus no ser humano como criação. Não, o ser humano não foi criado dessa forma. Então, quando nós olhamos para a expiação de pecados que eu mencionei no capítulo 3 de Gênesis, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo que ela não apenas reconcilia o homem com Deus, mas aquele sangue, na verdade, ele traz vida ao ser humano. Claro que de uma maneira ainda simbólica, porque o sangue de animais não tem o poder de transcendência. Ou seja, de trazer realmente essa possibilidade do homem, em expiando um animal, aquele sangue substituir automaticamente o sangue dele, que é um sangue carregado de morte.
Mas aquele sangue inocente está dizendo para mim que eu estou trocando o meu sangue de morte por um sangue de vida. A vida daquele animal estaria figurativamente sendo transferido para mim. Este é o benefício do sacrifício. Então o sacrifício de animais, por mais que a gente queira dizer isso aí é um absurdo, não é uma coisa que seja aceitável, Deus Criador ter que matar animais. Do ponto de vista lógico, não. Mas do ponto de vista espiritual, diante do projeto, do plano, e aqui está o verdadeiro entendimento da palavra salvação, porque salvação não é você ir para o inferno ou ir para o céu. Salvação é você sair da condição de que você é um ente que está destinado a nascer, crescer e morrer, para você se tornar um ente destinado à vida eterna. Salvação é isso, é tirar de você o elemento que te impossibilita de viver eternamente, que é o elemento morte. É o conceito da morte. E todo mundo vive com essa preocupação da morte. Então tudo que a gente faz correndo, faz com tanta intensidade. Por quê? Porque os anos vão passando e você sabe que você tem que aproveitar o máximo dessa vida. Então, para aqueles que não têm a esperança do sangue, que pode trazer a você vida eterna, tem que ser feito tudo assim, correndo desesperadamente, viver uma loucura, como se tudo fosse terminar por aqui mesmo, porque essa é a ideia de que o homem, o ser humano, tem realmente da sua vida, de que ela é finita. E de fato é. Mas o que o Evangelho veio nos trazer e fazer nos entender? Que apesar do homem ter nascido lá de Adão, vindo de Adão, nascendo, crescendo e morrendo, Jesus vem e introduz um novo conceito ou um novo entendimento acerca daquilo que Deus lá no Éden estabeleceu através daquele sacrifício de animal. Ele está dizendo o seguinte, você vai ver no texto abaixo aí, Jesus dizendo que em si mesmo estava a vida, está a vida, e o sangue dele nos traz vida. O que significa dizer isso? Que existe um elemento vida agora que pode ser introduzido em nós, e este elemento vida vai fazer com que você transcenda a morte. É a possibilidade da ressurreição. Agora, claro que acreditar nisso é por uma outra questão, chamada fé. Sem fé, é impossível você crer numa renovação da vida. Ou seja, morreu e ressuscitar. Isso é um elemento chamado fé. Então todo conceito que traz a questão da Escritura está relacionado com fé. Em tendo fé, a Escritura torna-se para você um projeto de esperança. Não havendo fé, a Escritura passa a ser uma loucura, um livro de piada, um livro como é que eu posso explicar? Um livro que só traz historinhas, né? Um livro que só traz historinhas para criança lerem, né? Cobra que fala, como o pessoal vive brincando por aí e tal. Enfim. Mas esta é a questão. Ter ou não ter fé faz toda a diferença. Acreditar ou não acreditar faz toda a diferença. Por quê? Porque a fé pode levar você, num futuro próximo, a uma eternidade. E sem a fé é impossível que você possa transcender da morte. O elemento para que isso possa acontecer já nos foi dado, que é o elemento sangue. Não do animal, porque o animal não tinha esse poder, mas ele já estava como uma mensagem. É por isso que o livro de Hebreus diz assim que a pregação do Evangelho, a boa nova, foi pregada antes aos nossos antepassados. Que boa nova era essa? Através daquela figura, daquele sangue derramado, simbolizando a troca do meu sangue carregado de morte com o sangue de um inocente carregado de vida. Porque os animais não têm a condição do pecado. Então aquele sangue simbolizava para o elemento, para o ser humano, que haveria uma substituição aí de eu estou trocando a minha morte pela vida dele.
para que eu possa viver. Jesus vem, derrama seu sangue, e o elemento sangue traz vida eterna. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, segundo o Evangelho, tem o poder da vida. Agora, crer nisso, só para louco. E é por isso que o Evangelho é loucura para os gregos. Quando os discípulos, os apóstolos depois, começaram a pregar a questão da ressurreição, os gregos, gentios, deram muita risada. Chamaram Paulo, por exemplo, de tagarela. Esse cara ainda vai encher o nosso saco com essa conversa. E é assim até hoje, porque quando a gente fala acerca da ressurreição, grande parte da humanidade é descrente. Mas como eu estou dizendo, eu não estou aqui para recriminar a descrença, nem para elogiar a crença. Eu só estou aqui para dizer o seguinte: transpor a barreira da lógica, transpor a barreira da incredulidade, para acreditar em algo que nossos olhos não viram. Mas a Escritura revela que Cristo foi visto por muitas pessoas depois da ressurreição. Então já existe aí um elemento tangível na questão do elemento histórico, aonde as pessoas deixaram registrado isso, e por muitas testemunhas ele foi visto. Então isso ficou como registro para nós, que estamos aqui 2000 e poucos anos depois, ainda falando de ressurreição, acreditando na ressurreição, acreditando na redenção. Então aqui eu não estou para condenar, nem para fazer nenhum tipo de graça com as pessoas que não têm a condição, a capacidade de transpor a barreira da incredulidade. Por que eu não posso fazer esse julgamento? Porque isso é uma questão de revelação. Revelar em nós, Jesus Cristo ser revelado em nós como elemento que nos transcende para a vida eterna, não é uma coisa que você adquire pelo simplesmente pela elucubração, pelo fato de você pensar e raciocinar. Porque o raciocínio não te leva para isso. Nenhum raciocínio pode levar você para isso. Por quê? Porque a biologia não deixa. Os métodos científicos também não deixam. Não é provado nem comprovado pela medicina que uma pessoa possa ser ressuscitada depois de 3 dias estando morto. Então, diante da lógica, o Evangelho é loucura. E Paulo mesmo explica isso. Diz que foi para os gregos, para os gentios, ele é uma loucura. E para os judeus ele é um escândalo. Por que ele é um escândalo? Porque crer no elemento sangue ainda até poderia convencer os judeus, porque eles sabiam exatamente o que significava essa questão da expiação de pecados. Mas dizer para o judeu que Jesus tinha em si mesmo o poder da ressurreição, só se ele fosse Deus. Porque Deus tinha o poder da ressurreição e tem o poder da ressurreição, e o judeu sabe disso. Agora, para Jesus dizer, para o judeu confirmar, crer que Jesus de fato é Deus, aí é escândalo. Por quê? Porque na lei estava dizendo que o Deus que os judeus servia naquela época é um Deus que nunca ninguém tocou, nunca ninguém abraçou, nunca ninguém beijou, nunca ninguém se assentou para comer com ele. Então Jesus diz: eu sou o filho do homem, né? Dizendo-se também filho de Deus, se equiparando, se igualando a Deus. Foi um escândalo. E aí ripa no cara, né? Porque é blasfêmia. Dentro da cultura judaica, o que Jesus fez foi uma blasfêmia. Então esse vídeo ele é para esclarecer a questão da morte de animais no Antigo Testamento. Então você pode sair dessa questão absurda que Deus tem que matar animais para vir para uma questão que transcende o absurdo, que é uma possibilidade de amor, que você está sendo alcançado pelo amor de Deus. Em sendo alcançado pelo amor de Deus, você vai transcender da morte. Mas para você ser alcançado pelo amor de Deus, você tem que crer que primeiro Deus existe.
É a primeira grande barreira que as pessoas têm que transpor. Crer que Deus existe, como está em Hebreus, que você está vendo aí o texto. Segundo, crer que além de ele existir, que ele proporcionou para você a condição de ressurreição, tirando de você o elemento morte e dando a você o elemento vida, representado pelo sangue. Então aqui fica claro que no Antigo Testamento a morte de animais não era uma questão de loucura de Deus ou de inconsequência de um Deus criador que matava animais e ensinou o homem a matar animais, mas pelo ensino, pelo significado que o derramamento de sangue trazia para aquele que fazia a oferta e expiação de animais, trazendo então a qualidade de vida, tirando de si o pecado que traz a morte e trazendo para si o sangue que restaura, que substitui a sua morte por uma nova vida. Essa é a ideia da morte de animais. Eu espero que você tenha entendido bem essa questão, porque tudo isso é uma revelação de amor, que Deus não deixou o homem no seu pecado condenado à morte eterna, muito pelo contrário. Apesar do homem ter estabelecido para si a condição de pecador, Deus não o deixou abandonado no pecado. Ao contrário, ele vai ao pecador e estabelece para o pecador uma condição de restauração, uma condição de renovação da vida, ascendência para aquilo que já desde o princípio foi estabelecido, que o homem vivesse em eternidade com seu Criador. Beleza? Eu quero que você coloque aí ainda seu positivo, negativo, deixe logo abaixo os seus questionamentos e que você seja agraciado com essa palavra de hoje. E hoje, Feliz Páscoa para todos, né? Porque hoje é domingo de Páscoa. Lembrando que todo mundo comemora a Páscoa justamente por causa de que há uma ressurreição aí, né? Muitas pessoas hoje estão ainda na esperança e crendo de que a ressurreição é verdadeira, que ela existe, né? Que Jesus ressuscitou. Então, mais uma vez, fica aí a pregação para aquele que crê na Páscoa, não como essa brincadeira de troca de ovinho de Páscoa, de chocolate, não, isso aí não, isso aí é coisa do comércio, você sabe muito bem. Mas lembrando aí essa mensagem de que em Jesus nós temos redenção, em Jesus nós temos a vida eterna, porque Ele ressuscitou e você e eu podemos ressuscitar com Ele. Amém? Deus te abençoe, Feliz Páscoa, bom fim de semana a todos.